E aí é que me chama muito a atenção Cornelius Van Til. Para mim foi o maior de todos. Ou entre os grandes, ele é um dos grandes da teologia. E cria uma modalidade chamada pressuposicionalismo, onde ele entende que as pressuposições básicas na teologia têm a ver com um Deus pessoal que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito e que fala com você. Esse é o pressuposicionalismo antiriano. Ele parte dessa perspectiva para mostrar a grandeza da revelação de Deus que vem até nós e diz assim: bom dia, como que é seu nome? Eu sou Deus. Bom dia, Jean. Cornelius Van Til. Tem pouquinha coisa dele em português. A maioria é em inglês, mas as coisas que tem dele são muito boas. Ele e Gordon Clark já tem mais coisas em português. E você acha Gordon Clark de grátis na internet. É que não tem disponibilidade de ler, porque não precisa nem de comprar mais as coisas. Bom, eu, como o meu amigo Felipe Sabino converteu na minha igreja, o dono do site da Monergismo e da editora, então sempre que tem livros, ele me manda, ou eu faço recomendações dos livros, e muitas vezes também prefácios de livros que são colocados lá, na livraria dele. Então, uma coisa, como eu disse para vocês, é que a razão, ela tem esses tipos de fundamentos. Há uma diferença entre conhecer o significado de uma questão e conhecer a sua veracidade. No primeiro caso, o Evangelho é considerado simplesmente como a palavra de Deus, mas no segundo caso, ele é considerado como palavra de Deus infalível e verdadeira. Viram a diferença? Isso que eu estou ensinando para vocês, eu não ensinei na primeira turma. Então, tentem entender melhor um pouco desses conceitos. Veja, uma coisa incompreensível, que não pode ser apreendida, é diferente de uma coisa incopossível. Já ouviram esse termo? Mas ele existe em teologia. O que é uma coisa incopossível? É uma coisa que não pode ser concebida. Ok? Os mistérios da Trindade, por exemplo. Nós sabemos que Deus subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus Cristo é o monogênesis, é o único gerado eternamente da essência do Pai. Ponto final. Mais do que isso eu não consigo explicar. E quando eu vi alguém tentando, meu Deus do céu, mas foi na beira da heresia. E para ir na beira da heresia, para a heresia é muito fácil. E aí é preferível que morra do que conduza muitos ao caminho do erro, né? Mas vamos lá. Então, os mistérios da Trindade, por exemplo, Deus manifesta-se na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A encarnação do Verbo, meu Deus do céu. Pensa num negócio difícil. A encarnação do Verbo. Sabe o que a gente discute? Fazendo uma digressão aqui, senão vocês dormem. Nós discutimos predestinação dupla, eleição como difícil. Essa coisa é fácil, pelo amor de Deus. Isso é muito fácil. O problema é a nossa rebelião. É que nós somos autossotéricos. Esse é o problema. Mas eleição, predestinação dupla, isso é bico. Isso é fácil. Toda a Bíblia fala disso. Agora, o que a Bíblia fala de trindade? Isso você não questiona. O que a Bíblia fala de encarnação do Verbo, pelo amor de Deus? O Deus que se fez carne. Ele nasce de uma virgem, ok? Que é filha de Adão. Mas ele é concebido de uma forma tão extraordinária e miraculosa pelo Espírito Santo, que não há imputação de pecado original nele. Não há. Cristo não recebeu a imputação de pecado original. Toda a raça recebeu, Cristo não. Por quê? Porque ele é gerado do poder do Espírito. A geração imaculada não é de Maria, como a gente escuta. A geração imaculada é de quem? É de Jesus. A geração imaculada é de Jesus, não de Maria, pelo amor de Deus. Veja como é difícil a encarnação. Mas nós tocamos o barco. Quando fala de predestinação, de eleição, de preterição, é como que se não tivesse na Bíblia, está lá esparramada, juntada, um monte de texto bíblico que trata sobre esse assunto. Mas vai lá. A gente trata de eleição,
de encarnação. Essas coisas são muito difíceis, ok? Mas nós temos algumas coisas delas de forma muito obscura na Escritura. O nosso conhecimento é imperfeito a respeito dessas coisas. Nós seguimos em fé. É verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo não foi criado no tempo e no espaço, ainda que ele tenha sido criado no tempo e no espaço. A Bíblia diz que ele é um monogênesis, o único gerado da essência do Pai. O que significa que ele é tão eterno quanto o Pai é, numa geração eterna. Ou nunca houve tempo que Jesus Cristo, na verdade, que o verbo não existiu. Agora, Jesus Cristo é gerado no tempo e no espaço. Ele é atemporal, ele tem corpo igual ao seu. Mas vamos lá. Essas coisas são difíceis, ok? Elas são incompreensíveis, correto? Mas elas não são incompossíveis. Elas são difíceis de serem apreendidas, mas elas podem ser concebidas, enquanto que algo incompossível não pode ser concebido, não pode ser entendido, não pode ser elucubrado, porque o fundamento dele é equivocado. Por exemplo, a transubstanciação é algo incompossível. É algo do qual não se pode ser concebido. A ideia de, no momento da Santa Ceia, o pão se tornar o corpo e o sangue se tornar, e o vinho se tornar o sangue. É algo incompossível. Não pode ser concebido, porque é uma impossibilidade. Não existe isso, exceto dentro de uma perspectiva católica que tenta justificar a manifestação do sacrifício do nosso Redentor todos os domingos, onde se manifesta, onde se ensina a missa. Mas isso para nós é incompossível. O que é incompossível? A ubiquidade de Cristo. O que significa a ubiquidade de Cristo? Já ouviram esse termo? Alguém sabe o que é isso? Pode levantar a mão e explicar. Pois agora vai saber. A ubiquidade de Cristo era uma doutrina ensinada por Lutero, onde ele dizia que Cristo estava corporalmente no céu e nos elementos da ceia ao mesmo tempo. Isso é incompossível, é inconcebível esta ideia, porque um corpo não ocupa 2 lugares do espaço ao mesmo tempo. Simplesmente assim. Calvino tenta resolver esse drama da ceia, acho que não ficou tão bom, tá? Tem algumas críticas com relação a isso. Tem um pensamento um pouco diferente. É isso, só isso que eu quero que vocês pensem. Eu não quero que vocês sejam hereges. Eu só quero que vocês aprendam só a pensar um pouquinho. Não muito. Senão vocês estão no meu lugar aqui, eu vou embora. Tá? Então vocês pensam só um pouquinho para me ajudar. Então, a razão, ela leva você a fazer o quê? Avaliações dos fatos. Há uma diferença, lembram? Entre conhecer o significado de uma proposição e conhecer o quê? A veracidade dela. Qualquer indivíduo numa igreja católica ou numa igreja evangélica que já tenha escutado a respeito da ubiquidade de Cristo, da transubstanciação, vai saber, vai conceber o significado dessas coisas. Mas aí ele não vai conseguir conhecer a verdade disso. A razão nos ajuda exatamente nesse sentido. A razão, quando ela é corrupta no concreto, mostra a nossa inabilidade factual de saber a verdade das coisas. E é por isso que ela pode discordar da teologia de forma geral. Porém, a razão sã, quando ela é transformada pelo Espírito de Deus. E aí, o que eu faço, na verdade, é uma tentativa de justificar o meu querido François Torrentini, que, como todos os da sua época, para mim, um gigante da teologia. Ele tem aquilo que é chamado de teologia compêndica. Tá? É a teologia de Torrentini. Ele trabalha muito essa questão. Parece que a gente vai caminhando dentro de uma perspectiva iluminista, mas eles, de certa forma, foram intoxicados por esse tipo de pensamento, onde a razão sobressaía. Mas sempre que eu usar esse termo, eu estou falando de coisas presentes no nosso coração, como expressão na nossa capacidade racional de entender aquilo que brota no nosso coração. É do coração que saem
os desígnios, os sentimentos, os desejos. É do coração. O homem não é tricotomia, bicotomia, anticotomia, politemia. O homem é uma unidade composta. Tá? Então, quando eu falo a respeito de raciocínio, eu estou falando de coração. Ainda que provavelmente em outros livros você também não encontrará esse tipo de diferença. Tá? Mas é importante a gente fazer esse tipo de diferença. Ok? Para quê? Para que a gente aprenda que uma razão sã, que é aquela que Deus nos deu, quando fomos regenerados pelo Espírito Santo, que expressa um coração redimido, ela nos é dada. Para quê? Para que a gente avalie as coisas. Para que a gente chegue a conclusões, para que a gente arrazoe, mas com piedade. Com piedade. Não com impiedade. Com piedade. Olha, eu queria saber sobre isso. Eu estou lendo sobre isso. Qual que é o propósito da veracidade do axioma dessa fé? Quais são os fundamentos básicos disso? Qual que é a sua proposição? É verdade que a Bíblia ensina isso? É que eu aprendi isso. Isso está certo ou não? Então, uma razão santificada em Cristo, ela busca sempre a glória de Cristo, porque ela expressa um coração redimido em Cristo. Então, quando nós concebemos as coisas de maneira certa, através do juízo da razão, nas coisas da fé, nós falamos da razão de que ela é uma razão que foi regenerada no nosso coração. Então ela demonstra uma transformação onde a corrupção do pecado, ele é limpado para que a gente pense os pensamentos de Deus e o glorifique, julgando as coisas de maneira correta. Vocês têm escutado em muitos lugares, e isso tem sido um câncer, isso tem sido uma metástase desgraçada, maldita na vida das igrejas. Nós não podemos julgar. Quem é você para me julgar? Já ouviram essa expressão ou não? Você não pode julgar as pessoas. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 7, se eu não me engano, verso 24, não julgueis pela aparência, mas pela reta da justiça. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, que nós vamos julgar os anjos. Como que nós não temos habilidade de julgar entre uma causa ou outra? Isso sabe para que é? São palavras utilizadas para calar a boca das pessoas quando elas têm uma percepção maior a respeito de erros que devem ser denunciados. Então a pessoa diz, você não pode julgar ninguém. Posso sim. À luz da Escritura eu posso. E quer ver? A Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. A luz da Escritura. A palavra dela tem fundamento bíblico. O que alguém pode se levantar nesse sentido? Exceto com rebelião. Então o texto está dizendo a respeito de uma razão sã, onde ela pode julgar as coisas que estão presentes à sua volta. Mas ainda abra a Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 7. Por favor. Romanos capítulo 8, verso 7. O homem espiritual julga todas as coisas. Ou seja, o homem espiritual faz uma avaliação das coisas à luz do quê? Da Escritura. Então, um indivíduo que está com uma crise no casamento, com um problema familiar, com uma dificuldade com o filho, ele chega para você, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Uma espiritual aqui é alguém convertido, tá? É um contraste entre o crente e o não crente, tá bom? Isso aí está claro para vocês. Então, um indivíduo chega para você, uma pessoa cristã, e diz, estou passando por um problema no meu casamento. Eu estou prestes a me separar do meu marido. Você vai falar o que para ele? Separa mesmo, porque o homem é tudo igual? Porque isso acontece. O homem espiritual, a mulher espiritual julgam todas as coisas. O que está acontecendo com você? Por que você está pensando isso? Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a Escritura ensina. É um filho rebelde. Ele chega para você e age de uma maneira. Como é que você faz? A palavra de Deus diz isso. Ela nos ensina a agir assim. Se você não agir assim, eu vou dizer uma coisa para você. Você colherá espinhos e abrolhos na sua vida. Você pode ter certeza. Filho rebelde.
que desonra pai e mãe vai colher. E vai mesmo. A Escritura diz isso. Então você julga todas as coisas à luz da Escritura. E você procura usar a Escritura na construção de um bom raciocínio para convencer a pessoa dos seus erros e para que ela não vá no erro que pode trazer grandes desgraças para a vida dela. Não é esse tipo de conselho que você vê hoje na internet, mas é o que a Bíblia ensina. O homem espiritual julga tudo, ou seja, o convertido, o que tem um coração em Cristo, ele usa a mente para avaliar as coisas que estão acontecendo e dar uma resposta à luz da Bíblia para os problemas e para os dramas da vida. Simples.